Entregando-se à unção, capítulo 12. Estou convicto que quanto mais nos entregamos ao Espírito de Deus para sermos dominados por Ele, tanto mais resultados veremos. Os demônios tomam posse das pessoas e se manifestam através deles, mas o Espírito de Deus não fará isso de modo contrário à nossa vontade. Porque não conseguimos ficar mais submissos ao Espírito de Deus. Quanto a mim, sei que uma das razões é que, quando passo para aquela dimensão, às vezes fico com medo. Não é como o medo de cobras ou de furacões. É um santo temor. Passo para aquela dimensão e fico com medo de não conseguir voltar. Acho que foi assim que aconteceu com Enoque. Foi tão longe para dentro da dimensão espiritual que foi passando inteirinho para lá com o corpo e tudo. Não sei qual experiência você já teve, mas passar para a dimensão sobrenatural, sair da dimensão da carne, não é coisa mais fácil de se fazer. Se porém aprendermos a submetermos à unção e não ter medo, coisas poderosas acontecerão. Um homem que aprendeu a fazer assim foi Smith Wigglesworth. Nunca vi o Smith Wigglesworth ministrar. Se tivesse sabido a respeito, tive a oportunidade de ouvi-lo, pois ele estava em Dallas em 1937, na sua última viagem para os Estados Unidos. Foi naquele ano que recebi o batismo no Espírito Santo e morava a 50 quilômetros de Dallas, mas não sabia que o Wigglesworth estava ali para pregar em 3 cultos noturnos sucessivos na primeira igreja da Assembleia de Deus. Cito frequentemente trechos dos escritos dele. Certa vez alguém me perguntou, no tocante ao seu livro, A Fé que Aumenta Cada Vez Mais: "Você entende aquilo?" "Entendo, sim", respondi. "Ele pensa do mesmo jeito que eu." Certo pastor disse: "Li aquele livro 5 vezes e ainda não entendi aquilo que ele está dizendo." É difícil entender para quem não está naquela dimensão. Um pastor idoso na Califórnia me disse que ouviu o Wigglesworth pregar no sul da Califórnia. Falou: às vezes, quando ele começava a pregação, não conseguia transmitir nada que fizesse sentido. Ficava tropeçando em derredor. Então, o Espírito de Deus vinha sobre ele. A congregação ficava estarrecida, pois o acontecimento ficava bem visível. Havia uma transformação nas suas feições, e as palavras simplesmente fluíam de sua boca. Parecia que se transformava em outro homem. O Wigglesworth foi trabalhar numa fábrica quando completou 6 anos de idade. Não existia leis contra o emprego infantil na Inglaterra naqueles tempos, de modo que o Wigglesworth nunca frequentou a escola, nem por um dia sequer, em toda a sua vida. Foi a esposa quem lhe ensinou a ler. Lembro-me de Donald Gane, um dos líderes do movimento das Assembleias de Deus da Grã-Bretanha. Ouvi-o pregar quando ele estava nos Estados Unidos em 1939. Falou a respeito de Wigglesworth. Wigglesworth não pertencia a nenhum grupo pentecostal específico. Pregava em todos eles. O irmão Jen disse: "Sempre convidamos o irmão Wigglesworth para pregar em nossas Assembleia Geral anual. Queríamos que nossos pastores jovens tivessem contato com a unção profética dele, a fim de aprenderem a submeter-se ao Espírito de Deus." O Wigglesworth deu uma palestra entre eles em 1947, poucas semanas antes de voltar ao lar para ficar com o Senhor, aos 87 anos de idade. Falou a respeito de Romanos, capítulo 8, versículo 11. "Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará
ele vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Acredito que existe alguma coisa nessa dimensão que poderemos se não tomarmos cuidado. Os pentecostais dos velhos tempos oravam até obterem a unção para pregarem uma mensagem. Acho que tinha algo a respeito do qual às vezes não tomamos consciência. Dizemos, somos gente de fé, é só começar. Isso é muito bom, mas no caso de termos feito preparativos certos,